Isaías 31, versículo 5, está escrito: o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém. Isaías 31, 5 diz: o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la, poupá-la-á e livrá-la. Romanos 8, versículo 31, está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom dia! Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra denominação cristã aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa. Bom dia a cada um de vocês que estão com o rádio ligado para ouvir esse programa, que quer levar até a casa de vocês uma mensagem de amor, de paz, de esperança, mas também quer ser uma voz profética aqui no Vale do Rio do Peixe. O programa que vocês ouvem chama-se Tempo de Reflexão, e ele é levado ao ar pela comunidade evangélica de confissão luterana no Brasil, de Rio das Antas, IECLB. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, com cada uma de vocês nesta manhã. Vamos ouvir alguém cantando. Um dos meus profetas prediletos no Antigo Testamento. Olha, são todos muito bons de ler. Deveríamos todos dar uma passeada pelos textos dos profetas maiores e menores do Antigo Testamento. Eu particularmente gosto muito do Amós. O Amós que disse: eu não sou profeta nem filho de profeta, eu sou apenas um plantador de figos e criador de gado pequeno. Ou seja, um agricultor como você que está me ouvindo. No livro de Amós, no capítulo 5, versos 6 e 7, 10 até 15, que aliás é o texto para o próximo domingo, ele escreve assim: buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitai por terra a justiça. Aborreceis na porta o que vos repreende, e abominais o que fala com sinceridade. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedra lavradas que tende edificado, nem bebereis do vinho das vides que desejáveis, que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno, rejeitais o necessitado na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque o tempo é mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta a justiça. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do restante de José. Muito interessantes essas palavras do Amós. Sabe, o Amós viveu numa época de grandes mudanças que estavam acontecendo. Mudanças históricas, mudanças sociais. Tanto no reino de Judá, que ficava no sul, como no reino de Israel, que ficava no norte. Pois bem, nós, nesses tempos, também vivemos fortes mudanças.
tanto no cenário nacional como no cenário internacional. Amós, como eu disse, ele levava uma vida normal de criador de ovelhas, de agricultor, quando Deus chamou ele para ser profeta. Profeta da verdade, profeta da justiça. Amós foi chamado, foi capacitado por Deus para fazer um diagnóstico criterioso da vida do povo e principalmente das autoridades e governantes da sua época, mais ou menos uns 750 anos antes de Cristo. Mas o que me surpreende com Amós, gente, é que muitos dos elementos fundamentais da sociedade da época de Amós têm paralelo com as nossas angústias, os nossos desafios do nosso tempo no Brasil e no mundo inteiro. Sabe, elementos como desigualdade social, exploração econômica, altos impostos, corrupção nos mais diversos níveis de governo e vida de pessoas comuns, confusão religiosa, idolatria, opulência, consumismo exacerbado de uma minoria, pobreza de uma maioria, conflito de gerações, violência nas relações humanas, tudo isso é algo que parece que não mudou muito ao longo da história da humanidade. Amós percebeu na sua sociedade ambiguidades, contradições que marcavam muito a sua geração. Isso tudo provoca em Amós uma reação profética radical de denúncia, de lamento e de chamado à mudança de atitudes, à mudança de mentalidade, à mudança de caráter e atitude, antes que Deus resolva dar um jeito no problema e destruir tudo. Amós, com toda a sua simplicidade e muitas vezes até grosseria, ele ergue a voz como um leão contra os governantes corruptos, contra a falta de integridade de todo o povo, de todas as pessoas, contra uma religiosidade falsa, formal e estética, desprovida de coerência entre o que se canta no culto, as orações e o que se faz no dia a dia. Amós, ele chama ao compromisso com Deus e com a prática da justiça nas relações humanas. Num outro momento histórico da humanidade, teve um estudioso que fez uma análise profunda, cultural e psicológica da população. Esse pensador foi Sigmund Freud, e em seu livro de 1930, intitulado O Mal-Estar da Cultura, nas primeiras linhas do livro, ele apresenta um diagnóstico certeiro do que ele estava vendo. Ele escreve assim: no lugar dos valores da vida, se preferiu o poder, o sucesso, a riqueza buscados por si mesmo. Pois é, já se vai um bom tempo de Freud. Nos últimos 80 anos, depois que Freud fez esse diagnóstico, essa análise dele se tornou muito pertinente. Paralelo ao fascinante progresso tecnológico e científico em todas as áreas da vida que nós temos, também hoje, a nossa sociedade vivencia uma ambiguidade da tecnologia a serviço do consumismo, do individualismo, da indústria bélica, que só no século XX provocou a morte de mais de 200 milhões de pessoas em vários conflitos entre os povos. E hoje, nós vemos conflitos bélicos e guerras acontecendo em diversos pontos do mundo. Sabe, os lamentos de Amós, as denúncias da injustiça podem soar em nossos ouvidos como o rugir de leões
para que a sociedade e a igreja acordem. Acordem de um processo de apatia, de letargia, e liberte-se das amarras de uma cultura que tem anestesiado as consciências das pessoas e impedindo as pessoas de se indignar com as formas de injustiça social e religiosa do nosso tempo. Sabe, nós temos uma grande capacidade de se indignar, mas a nossa indignação não sai de dentro das nossas casas. Deixa eu explicar um pouquinho, gente. Eu vou tentar atualizar alguns lamentos denunciados pelo profeta Amós para a nossa sociedade de hoje. Pode ser aqui no Brasil ou no mundo. E algumas contradições que estão acontecendo. Sabe, lendo o profeta Amós, nós somos obrigados a nos indignar com as mais de 40 mil mortes por ano. 40 mil, gente, que acontecem em acidente nas nossas estradas. E muitos desses acidentes acontecem porque as estradas estão mal conservadas. Um trânsito caótico, gerado pela imprudência humana e também pelo abuso do álcool de motoristas irresponsáveis nesse nosso país. É uma vergonha o jeito que estão as nossas estradas. No trecho de Caçador à Videira, a gente não consegue mais ver a sinalização, porque o mato tomou conta e os buracos estão começando a tomar conta. Nós somos obrigados a lamentar hoje a escravidão. Escravidão? O Brasil aboliu a escravidão? Mas tem muita gente que é escravo das drogas, escravo da publicidade, escravo do incentivo ao alcoolismo, que tomou a juventude brasileira e fez dela uma das mais bêbadas de toda a América Latina. Lamentar, gente, nós temos que lamentar que ainda 15 milhões de pessoas nesse nosso país vivem abaixo da linha de pobreza, em um país que se orgulha de ser a 7ª economia do mundo. Precisamos lamentar a má distribuição de renda, onde um operário humilde tem uma merreca de salário e altos funcionários do governo, seja estadual, seja federal, tem salários que superam os 35 mil reais por mês, fora as benesses. Nós precisamos lamentar a corrupção das mais diversas em todos os níveis da população, desde a pessoa mais simples até os grandes políticos. Compra de voto, propina, furar fila, ficar com o troco que se recebeu a mais do caixa do supermercado, fazer preços idiotas no supermercado onde que sempre falta um centavo, burlar pesos e medidas e por aí afora. Sabe, gente, nós gostamos muito de xingar a corrupção dos políticos de Brasília ou de Florianópolis. Mas e a corrupção que acontece entre nós? A gente faz de conta que não vemos. A corrupção que nós fazemos, essa pode. Ou, se a gente faz, então pode, né? Se a gente faz ali qualquer coisinha, isso pode, porque isso é pequenininho. Precisamos lamentar o crescente número de falsos profetas, arautos de teologia da prosperidade, que se usam da mídia televisiva e de rádio, iludindo e explorando a população mais pobre com promessas de cura de todas as doenças e promessa de prosperidade financeira. Lamentar a idolatria do consumismo desenfreado, da estética, do hedonismo,
da ansiedade doentia pelo aparecer e ser famoso, de fazer sucesso a qualquer preço, sem compromisso com o próximo, sem compromisso ecológico, sem responsabilidade com a vida do planeta. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a mensagem de esperança profética que nós temos que compartilhar nesse tempo em que nós vivemos passa por uma mudança de atitude por completo. Hoje de manhã alguém me dizia, Rio das Antas não tem jeito. Tem. Nós precisamos mudar completamente a nossa alma, o nosso coração. Mudar ou voltar para as virtudes que aprendemos de nossos pais e nossos avós. Voltar a ter um compromisso de integridade social, política, religiosa. Que fé que eu tenho que me permite ser corruptor ou corrompido? O profeta ecologista do nosso tempo, Leonardo Boff, fala da expressão frustração e decepção que marca esse nosso tempo. Nessa linha de expressão, a gente constata que nós vivemos um tempo em que as pessoas estão doentes. Isso é doentio. Pessoas das mais diferentes classes sociais sofrem na alma, sofrem no corpo, sofrem nos relacionamentos. E aí vem depressão, solidão, vazio existencial, decepção com as ideologias políticas, sem falar na decepção enorme que temos com nossos partidos políticos, das mais variadas tendências, eu digo. Vivemos um tempo de frustração, com as promessas grandiosas de solução do modelo econômico neoliberal. Vivemos um tempo de decepção e desencanto, com as promessas messiânicas da tecnologia e da ciência moderna que acabam não resolvendo nada porque ninguém tem acesso a isso. Falamos de crise econômica. Crise econômica no Brasil, crise econômica na Europa, crise econômica nos Estados Unidos. E tudo isso vai desencantando as pessoas. Um grande pensador chamado Heidegger, na sua última entrevista à revista alemã Der Spiegel, disse: só Deus pode nos salvar. Com isso, gente, a gente constata que ideologias, que governos, que ciência não vão achar solução para os problemas que nós vivemos. Nós temos abandonado a fé, as pessoas têm se tornado mais racionalistas e o mundo está indo cada vez mais para dentro do buraco. E o profeta Amós, então, nos apresenta uma brecha de esperança com a transformação a partir de uma mente e de um coração transformados pelo encontro com Deus. O chamado para voltar-se para Deus. Ele chama a gente para abraçar a prática da justiça, para abraçar a prática da misericórdia. Ali lemos bem claro o convite de Amós. Ele diz assim: buscai a Deus e vivei. Buscai o bem e não o mal. Aborrecei o mal e a injustiça. Amai o bem. Estabelecei o juízo, a justiça e o direito. E quem sabe Deus vai se compadecer da gente. Sabe, são palavras de esperança. São palavras de chamado para a gente mudar de atitude. Para a gente mudar de caráter. Para renovar o compromisso de fé. O compromisso com o bem, com a justiça. O compromisso de amor nas relações humanas. Nós vivemos em compromissos monetaristas hoje em dia, onde que todo mundo se vende.
diz que todo mundo se vende, basta saber o preço. Nos últimos capítulos de Amós, o profeta sugere em palavras de boas novas, esperança, dizendo assim: acima de tudo, corra o juízo como as águas do ribeiro, e a justiça corra como o ribeiro que nunca seca. Ou então, numa outra passagem, Amós diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Mudarei a sorte do meu povo, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o vinho, farão pomares e comerão fruto. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, eu e tu, nós somos chamados a ser profetas da esperança a partir da nossa fé. Nós somos chamados a lembrar ao povo que, em meio a tantos lamentos da sociedade, a tantas negociatas, corrupção, nós servimos a Deus. Nós servimos o Deus da esperança. Nós servimos o Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para trazer vida plena para todas as pessoas e vida em abundância. Nós somos chamados a sermos igreja. A igreja que anuncia a fé e a esperança. A vocação de cada cristão no batismo continua sendo a mesma. Buscar Deus em primeiro lugar. Buscar a justiça de Deus em primeiro lugar. E todas as coisas necessárias para a vida digna, então, vão ser acrescentadas. Isso está lá em Mateus 6,33. Eu quero contar uma pequena historinha. Há um tempo atrás, um integrante de uma comunidade por aí, chamada Cláudio, pintor de paredes, 42, 43 anos, casado, com 2 filhas, ficou sabendo que estava com câncer. Parece a história de muitos membros por aqui, né? Então, o pessoal se reuniu, o pessoal da comunidade se reuniu em oração, mas muito mais do que isso. Se reuniu para ajudar financeiramente e auxiliar em todos os encaminhamentos para o tratamento médico. A comunidade toda se envolveu. Se envolveu a partir da sua fé. Se envolveu a partir do que eles criam. Se envolveu a partir da sua consciência de justiça. Então, a comunidade que se envolve faz acontecer. A comunidade que vive a partir da sua fé faz as coisas acontecer. Que nós possamos ser profetas como Amós, nesse mundo tão sofrido, hoje e sempre. Amém. Vamos aos nossos avisos. Hoje à tarde, às 14 horas, temos reunião das senhoras evangélicas aqui no Centro Comunitário Evangélico Luterano de Rio das Antas. Se você quer passar uma tarde agradável com as senhoras, é convidada e é bem-vinda. Hoje à noite, às 19h30, temos ensaio do coral aqui de Rio das Antas. Amanhã, às 14 horas, tem oase em Fraiburgo. Às 17h30 tem ensino confirmatório em Fraiburgo. E às 19h30 tem estudo bíblico em Fraiburgo. Sexta-feira, às 9 da manhã, tem ensino confirmatório aqui em Rio das Antas. E às 14 horas também. Sábado,
temos o grande encontro de crianças da paróquia, encontro paroquial do culto infantil, lá em Floresta do Caçador, em Tangará. Às 19h30 tem culto em Ipomeia. Domingo, às 9 da manhã, tem culto em Fraiburgo. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com as bênçãos do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e que vos dê toda a sua paz. Que abençoe-vos o Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.